Hora da participação da Vera Magalhães, ela já está conosco em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vera. Bom dia, Vitor, para você, para todo mundo aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta quarta-feira. Ô Vera, ontem o Senado derrubou o decreto de Jair Bolsonaro que facultava o porte de armas a vários segmentos da sociedade. O que é que isso significa e quais são as consequências? Tem um significado que diz respeito especificamente ao decreto de armas. Ele era, de fato, inconstitucional e não poderia ter sido feita essa abertura para várias categorias por decreto. Teria de ser feito por um projeto de lei. E o outro aspecto, Vitor, é mais político e um pouco mais abrangente. Diz respeito a uma coisa que a gente vem tratando muito aqui no Jornal da Manhã, a dificuldade do governo de criar uma base aliada, de negociar os seus projetos com o Congresso, e negociar não é tomar lá da cá, não é fisiologismo, mas é, olha, eu quero esta medida, o que eu posso fazer para vocês aprovarem, o que pode mudar no decreto, quais pontos poderiam ter sido flexibilizados para que o decreto tivesse uma aceitação maior dos senadores? Não. O governo optou por uma via que já vem sendo aquela que ele escolheu para outros embates com o Congresso, que é de forçar a pressão popular. Então, no fim de semana, o presidente instou seus seguidores nas redes sociais a pressionarem os senadores por meio de mensagens, por meio de telefonemas aos seus gabinetes, para que aprovassem o decreto de armas. Teve um efeito contrário, teve um efeito rebote. Eles se indignaram com isso, com essa tentativa de que consideraram uma tentativa de coerção da sua prerrogativa, que é discutir a constitucionalidade de decretos, acham que o governo está exorbitando, usando demais esse instrumento legal. Já são 250 decretos editados desde o início do governo, 70 deles dizem respeito a questões administrativas, mas os outros avançam em diversos sentidos, em diversas áreas. Então foi mais ou menos um grito de independência do Legislativo, mais um, e também uma reação ao fato de que é sabido, o próprio governo sabia que não poderia mudar o porte de armas por decreto. Eu separei aqui, vou pedir para a nossa produção exibir, uma entrevista feita por nós, aí no Jornal da Manhã, no dia 16 de janeiro, com o ministro Onyx Lorenzoni, que esteve ontem na Câmara num tom bastante exaltado, defendendo o decreto, dizendo que aqueles que apontavam a inconstitucionalidade do decreto agiam como Goebbels, repetindo uma mentira até que ela se tornasse verdade. Vamos ver o que dizia o ministro Onyx Lorenzoni em 16 de janeiro. Solta aí, pessoal. E quanto aos próximos passos, ministro, bom dia. A Vera, o Thiago perguntou sobre o porte. Como é que essa questão, a gente falei ontem com o senhor disse que devem ser várias medidas, é isso? Sim, o problema é que a questão que envolve o porte de arma, que é muito mais complexa, ela está limitada na lei e ela, para ser alterada, precisa de uma nova lei. Então é por esta razão que o presidente, dentro do que era da sua competência, o que era possível fazer, fez muito. É isso aí, ô Vitor. O presidente, dentro do que era da sua competência de fazer por decreto, ou seja, a questão da posse de armas, fez, e fez muito, diz o ministro Onyx Lorenzoni. O porte tem de ser por projeto de lei. Então agora ao governo cabe enviar um projeto de lei, deixar que senadores e deputados o votem, discutam o mérito, mudem aqui ou ali, tirem excessos aqui e ali, porque é assim que funciona num regime em que tem a tripartição dos poderes.